Olá, boa tarde a todos e todas que entraram hoje aqui. É, vai- eu sou a Débora Cunha, faço parte da equipe de bancário, meios de pagamentos e fintechs do Faz Advogados. E hoje eu trouxe uma convidada, a Fernanda Arruda, que é Head de Compliance e Regulatório da Transfira Pagamentos. E a gente veio aqui discutir sobre a adequação das fintechs à regulação do Banco Central. A Fernanda, ela possui uma vasta experiência na área de compliance, principalmente em adequação das fintechs à norma regulatória, né? Não é só a adequação, né? Assim, compliance, em conformidade às normas internas, né? E às outras normas legais, mas também às normas regulatórias do Banco Central. E para começar esse bate-papo, eu queria fazer aqui uma primeira pergunta, né? Qual é Antes de você fazer a pergunta, Débora, eu queria dar uma boa tarde a todo mundo que está ouvindo aqui hoje. É um prazer imenso falar com você, Débora. Eu fico à disposição, quem tiver alguma dúvida, se quiser deixar para o final, ou se quiser, a gente também está à disposição para responder. E sempre um prazer falar com você, discutir esse assunto. Eu acho que é super importante a gente fomentar esse conhecimento, tanto do compliance como um todo, como dessa parte mais vinculada ao Banco Central. Aí minha primeira pergunta é, do seu ponto de vista, qual foi o principal desafio, qual foi o maior desafio em criar uma cultura de compliance dentro de uma fintech? A cultura, em primeiro lugar, ela precisa refletir a verdade da empresa, os valores, os pilares, né? Então, ela precisa ser difundida entre todos, sempre usando uma linguagem muito clara, acessível, nada de termos muito rebuscados ou coisas muito técnicas. A gente precisa esmiuçar tudo isso para que todo mundo entenda muito claramente e traga para o seu dia a dia essa cultura. Então, seja seu cliente, seja seu colaborador, todo mundo precisa compreender qual é a sua cultura. Nesse aspecto, é importante que o compliance seja desmistificado, né? Nós não podemos ter esse sinônimo de burocracia, nós precisamos ser compreendidos como um facilitador nesse caminho. E quando a gente fala em fintech, o principal, acho, para qualquer fintech, qualquer um que lide nesse meio de pagamento, a segurança é um requisito básico. Quando a gente fala em segurança, a gente fala em dados de operações, ou na própria operação, e inclusive em LGPD. Então, sem sombra de dúvida, a segurança, ela faz parte da cultura, ou melhor, deve fazer parte da cultura de qualquer fintech hoje em dia. E em que medida, né, você criar essa cultura, você ter o compliance, né, regulatório em uma fintech, foi um empecilho para o desenvolvimento do negócio? Hoje em dia, se a gente analisar o mercado, não é difícil encontrar algumas casos de fintechs que não decolaram, justamente por acharem que elas sobreviveriam à margem da regulação, né? Então, as regras, elas não são feitas só para dificultar o empreendedorismo. O Banco Central, no nosso meio, ele tem como foco garantir a segurança e a estabilidade do mercado. Afinal de contas, a gente está lidando com o dinheiro dos outros. Mas, além disso, os próprios clientes, ao longo dos últimos anos, passaram a ter conhecimento sobre a necessidade de ter uma fintech regulada, você saber se aquela empresa ela tem todas as credenciais necessárias para realizar a atividade que ela realiza. Então, os clientes têm essa educação e é super importante não viver à margem dela, desse conhecimento como um todo. Além do mais, as fintechs geralmente elas surgem em alguns celeiros e elas recebem aportes. À medida que a fintech vai crescendo e você vai buscando recurso no mercado, os próprios investidores olham para a tua segurança e tua estrutura regulatória, porque sem regulação não tem sustentabilidade do negócio, ele não vai progredir, ele não vai se escalar. Então, é muito importante você pensar nisso quando você começa e como você pretende crescer nesse meio. Exato, fora o risco que você tem a imagem da empresa, né? O se dano você não tem uma segurança, você está muito mais exposto ao risco e a acontecer sinistros dos mais variados tipos, né? O dano reputacional é o maior dano, porque ele é incalculável, a gente não sabe como, quando ele aparece. Então,
é muito importante que a gente sempre tenha na balança essa questão da imagem. E quando a gente fala também em fintech, não é só a imagem da empresa, né? A imagem dos sócios, dos administradores, eles também têm responsabilidades perante a sociedade. Então, não é só seu CNPJ, seu CPF também está em jogo. E aí, já entrando até em outro tópico, que também tem a ver bastante com compliance, sobre o Pix, né? Que em poucos meses, né, todas as pesquisas apontam que foi uma adesão enorme, né, sendo um grande sucesso por ser uma transação gratuita entre as pessoas físicas, né? Contudo, para as instituições de pagamento, ele trouxe diversas obrigações regulatórias, principalmente para as não autorizadas, né? E aí o que eu queria saber, quais são os principais desafios que você viu a partir do momento que as IPs não autorizadas, as instituições de pagamento, quiseram entrar para participarem, né, enquanto participante indireto do Pix, né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou? O Banco Central, quando ele trouxe o Pix indireto, ele já trouxe uma regulação bem expressiva para quem estava começando. Então, muito difícil quem saiu do chão. Geralmente, quem participa desse arranjo já tinha uma certa experiência nos regramentos do Banco Central, não só quando a gente fala em termos de conhecimento jurídico e de norma, né? Porque numa fintech tudo acaba se misturando. Você traduz um pouco da legislação, mas você precisa também de desenvolvedores, de produto, de engenharia. Essas pessoas precisam ter um pouco do conhecimento do próprio arranjo e das técnicas do Banco Central para poder desenvolver esse produto, porque ele vai ser criado a partir de uma regra, ele não vai ser criado conforme o desejo e a vontade de cada um. Então, você tem as regras do Banco Central e com relação ao Pix indireto, você tem também a instituição que vai te fornecer o Pix. Então, ela também vai te trazer regras e vai exigir de você um certo grau de maturidade. E para que isso funcione, desde o princípio tem que ter uma sinergia muito grande entre quem está desenvolvendo o produto, o engenheiro e quem está trazendo essa regulação, seja um advogado externo, seja uma área de compliance interna ou até um jurídico interno. Precisa de toda uma tradução desse normativo para que o produto se desenvolva e que a estrutura da fintech se integre com todos esses padrões que a gente precisa de Banco Central, de operador e até com o próprio mercado, porque, como eu falei anteriormente, o mercado exige isso das fintechs, não se aceita mais aventureiro, todo mundo precisa ter robustez de governança, de regras, inclusive até com relação à lavagem de dinheiro, né? Não comporta amadores mais esse tema. Sim, e aproveitando, né, que você citou lavagem de dinheiro, né, já entra um tema que eu pessoalmente adoro, que é a PLD, né, que é a prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento, ao terrorismo. E o que eu tenho reparado, até a gente estava falando logo antes de entrar aqui, né, nesta live, sobre a dificuldade, né, de se adequar às normas de uma instituição de pagamento não autorizada, porque ela não está sob o guarda-chuva do Banco Central, né? E aí ela estaria sob o guarda-chuva do COAF. Qual é a dificuldade que você viu, né, durante o seu trabalho de de ver o regulador saber lidar com essa figura da instituição de pagamento não autorizada que tem que fazer a comunicação de atividades atípicas e suspeitas, né, ou comunicação de atividades automáticas, comunicação de operações automáticas, ao regulador, né, que você tem visto aí? Infelizmente, esse é um ponto bem sombrio da legislação. As instituições de pagamento não autorizadas, elas, assim como outras modalidades, elas acabam caindo num limbo entre o Banco Central e o COAF, né? Ainda que você tenha a obrigação de monitorar e reportar, você ter acesso ao portal do COAF, que nós chamamos de SysCoaf, não é tão simples. Além de não ser nada intuitivo, de o manual não trazer para você todo o passo a passo para você fazer esse cadastro, ele é um pouco burocrático. Infelizmente, o Banco Central não tem feito essa liberação no COAF de maneira automática, então você precisa fazer uma solicitação ao Banco Central para que ele libere o seu acesso ao COAF para, posteriormente, você fazer o seu cadastro junto ao SysCoaf. O sistema do COAF, ele ainda é um pouco antigo, se a gente levar em consideração toda a tecnologia que a gente tem disponível hoje, apesar de ser efetivo.
E na nossa modalidade, como a Transfira, por exemplo, que é uma instituição de pagamento não autorizada, tem algumas informações que o COAF pede ali no SysCoaf que a gente não tem como entregar. Por exemplo, conta corrente e agência, né? Alguns produtos, eles não possuem esse dado. A gente tem uma conta gráfica, que é como se fosse uma conta generalizada, não existe número agência. E aí, na hora do preenchimento, a informação fica defasada. Às vezes, questões de saldo, entrada... Enfim, ainda é um ponto a ser melhorado do COAF, acho que precisa de um esforço conjunto do Banco Central com o COAF para resolver essa dor, porque as fintechs, elas têm a obrigação de monitoramento, nós sabemos que isso gera resultados muito importantes no Brasil quando a gente fala em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nós não podemos desincentivar as empresas a fazer essas comunicações, nós temos que superar essas barreiras para que cada vez mais a gente tenha uma geração de informação precisa para coibir esse tipo de atividade. Sim, é bem interessante, né? Tipo assim, que para você criar uma cultura de compliance, de PLD, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, não precisa só do esforço da própria empresa, mas precisa do esforço do regulador e do sistema como um todo, né, da estrutura de responsabilidade toda de prevenção à lavagem de dinheiro, né? E aí, mudando para um outro tópico, né, é Isso é uma super pergunta... importante, pensando que recentemente saiu alguma pesquisa que a maioria dos brasileiros já tem conta digital, consequentemente já utilizam fintechs no seu dia a dia, seja para empresas ou até para suas contas físicas. Então, cada vez o dinheiro é movimentado nesse novo universo e cada vez mais a gente tem que fomentar que as empresas cumpram e superem essas barreiras, essas dificuldades iniciais de fazer as comunicações e a gente consiga chegar numa linguagem e num sistema que fique super bom para todo mundo, né? Exatamente. E aí, mudando rapidamente, né, aquela pergunta que todo mundo sempre quer fazer e nunca fez, né? Que é, do ponto de vista do compliance regulatório, que conselho você daria para alguém que está hoje querendo abrir uma fintech? Sim. Puxa vida. Vamos lá. Geralmente as fintechs, elas nascem da expertise e da oportunidade tecnológica. Ninguém nasce com uma fintech pensando, puxa, o que eu vou fazer para agradar ou seguir o meu regulador hoje, né? Mas a gente tem que saber que o produto precisa nascer em conformidade com as regras. Uma coisa não antecipa a outra. Não adianta eu criar um produto que posteriormente eu vou ter que mudar ou descobrir que ele é impossível porque eu não consigo trazer ele para a realidade normativa. Isso é perder tempo e perder tempo é dinheiro. A gente sabe que hoje existe uma grande dificuldade na busca de profissionais que atuem nessa área digital, sejam desenvolvedores ou engenheiros de software e de dados. Então, a gente temos que aproveitá-los ao máximo desde o começo, fazendo a coisa certa. Então, com certeza, o produto ele vai precisar de ajuste ao longo do caminho, vai precisar trazer talvez alguma pessoa que tenha mais expertise, um conhecimento técnico naquela determinada área ou naquela área bancária, mas o importante é que ele já nasça com a perspectiva de se tornar 100% em conformidade com a regulação do Banco Central. Não acredite nisso, né? Primeiro vem o produto, depois vem a regra. Não existe isso. Cria tecnologia a partir dos regulamentos e não à margem dele. Inclusive, isso é vital para a sustentabilidade do negócio. Se ele não puder ser adequado, ele com certeza vai ser um produto que nasceu morto. Se você quer que a fintech prospere, que seu produto seja inovador, inove a partir das regras. Aí, tem uma dúvida que mandaram aqui no chat, do Dorival Dourado. Fernanda, como você avalia a adoção do cadastro positivo e do Open Banking pelas fintechs? Quais os requisitos para que as fintechs se utilizem dos dados de Open Banking? Aproveitando, vou dividir essa pergunta em duas. A primeira, o Open Banking, as fintechs têm um acesso muito grande a informações que podem trazer novos produtos ou fomentar produtos já existentes. Então, você teria um acesso a informações que te trazem uma gama e que poderiam permitir uma escala maior, né? Com relação ao acesso, e quem pode ter o acesso ou não, eu peço a tua ajuda, Débora, porque eu ainda não estudei e decorei todas as normas das fases do Open Banking. Olha, o Open Banking, eu lembro que a gente estava discutindo, inclusive com você, sobre isso, são algumas instituições de pagamento
né, das fintechs ou instituições de fintechs de crédito que poderão ter acesso ao Open Banking, de acordo com o antigo faseamento, né, que o Banco Central chama mais de fase. Então, cada um vai ter o faseamento das instituições que são obrigadas a participar do Open Banking e as instituições que não são. Então, nós vamos ter, por exemplo, a ITP, que é uma instituição que irá participar do Open Banking, né, que é o iniciador de transação de pagamento, e outras instituições que são autorizadas pelo Banco Central que poderão participar do Open Banking. Então, por exemplo, é muito interessante para uma sociedade de empréstimo entre pessoas participar do Open Banking, que ela vai conseguir participar, é uma fintech de crédito, e ela vai conseguir, por exemplo, acessar o Open Banking com as informações de crédito de um usuário que quer ser um tomador. Aí eu não sei se responde a sua dúvida, Norival, se quiser mandar aqui no chat também. Qualquer coisa também fico à disposição, a Débora pode passar meu contato ou no LinkedIn. Eu também. Esse tema dá bastante samba, a gente pode ir bem longe com ele. Exatamente. E aí, Fernanda, se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, eu queria terminar, né, com uma dúvida minha, meio capciosa, que é assim, qual a sua opinião, né, sobre um certo lobby que tem sido feito, que deu para perceber bastante em várias redes sociais, para um recrudescimento das normas prudenciais para as instituições de pagamento, né? Seria, de fato, uma assimetria injustificada no tratamento dado às instituições de pagamento? Essa é uma dúvida é uma pergunta bem capciosa mesmo, mas vamos lá. Essa discussão, ela veio muito à tona na mídia, porque algumas fintechs, todo mundo sabe, cresceram muito nos últimos anos, e inclusive algumas adotaram o título de banco. E, no entanto, essas fintechs, elas não seguem um arcabouço regulatório tão extenso quanto os bancos comerciais, e isso seria para tudo, tanto normas de crédito, de liquidez, trabalhistas. E a partir desse cenário é que veio essa discussão sobre a assimetria das regras, né? No que tange as IPs, essas diferenças regulatórias, elas foram criadas justamente para favorecer o surgimento de novas tecnologias e uma inovação, uma disrupção tecnológica e de produtos muito grandes. Ela não veio só para distorcer o ambiente corporativo, para favorecer alguém ou determinada classe. Quando a gente fala em instituição de pagamento, a gente tem uma gama muito grande de instituição de pagamento. Algumas até podem fazer alguns serviços que o banco já faz, mas, entretanto, não fazem inúmeros outros. Então, não tem como a gente comparar A com B. São instituições diferentes, são objetivos diferentes, e a gente tem que ter muita sensibilidade na hora de tocar esse tema. Nós não podemos permear esse campo a ponto de tirar todas as possibilidades regulatórias que as IPs têm, que elas ainda podem desenvolver e contribuir muito para o universo bancário como um todo, mas a gente também não pode afrouxar as regras de modo que o ambiente se torne inseguro. O Banco Central está aqui justamente para isso, para garantir a estabilidade da economia, e ele faz isso através de todas essas regras que já são um pouco conhecidas, né? Então, o principal quando for ler mídia, ler com muita cautela de quem a gente está falando, de quem a gente está se referindo, que tipo, que modalidade e em que setor, né? Vamos ser bem críticos com relação a isso. E vamos pensar que o banco, ele também precisa regular conforme o risco. Maior o teu risco, maior a tua regulação. Menor o teu risco, menor a regulação. Dessa forma, o ambiente, ele se torna mais competitivo, sim. Não sei se te respondi, Débora, mas essa é bem complicada. Respondeu. Aí, voltando, que o Dorival mandou a complementação da dúvida. De qualquer forma, a fintech precisará do consentimento do cliente? Sim. O usuário, ele vai dar o consentimento para a instituição. Aí a instituição poderá ir nas outras instituições e procurar a informação. Então, sempre vai ter o consentimento no compartilhamento de dados, né? E isso vai estar disposto no guia experiência do usuário e nos próprios regulações
do Open Banking. É importante destacar também que o usuário ele vai ter o direito de escolher ao que a instituição vai ter acesso, né? Exatamente. E mais alguma dúvida, pessoal? Podem mandar no chat ou podem mandar depois também, que tanto eu quanto a Fernanda estamos à disposição, porque esse debate acaba tendo muito pano para manga, né? E a gente gosta bastante, principalmente de compliance, prevenção, lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ao terrorismo. Eu acho que são temas muito caros para nós duas. Exatamente, e a gente tem muito a construir ainda. O Brasil ainda é jovem nessa batalha e a gente precisa cada vez se profissionalizar e a troca é muito importante para isso, inclusive a troca entre as empresas, instituições, sem contar na assessoria jurídica, que ela é fundamental, eu posso falar com propriedade, porque eu sou advogada também. Então, é um trabalho conjunto em prol da sociedade e é muito bacana, ao final do dia, saber que o nosso trabalho como compliance, ele ajuda a criar uma sociedade mais justa e evitar uma série de crimes, principalmente quando a gente fala, né, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Exatamente. Já que não surgiu mais nenhuma dúvida, eu queria agradecer a Fernanda por ter aceitado o convite de participar dessa mini live, né, do Faz Mais Simples, que é uma iniciativa do Faz em desmistificar temas jurídicos. Além disso, eu queria agradecer a participação de todos, por tirar um pouco do tempo de vocês para participar desta mini live, e fico à disposição em qualquer caso de qualquer dúvida que venha a surgir sobre o tema. Eu queria aproveitar e dizer, empreendedores, não tenham medo, regulação não é um bicho de sete cabeças, é possível sim inovar, ainda com bastante criatividade, dá para criar novos produtos, novas ideias, novos nichos, com certeza é possível cada vez mais a gente se desenvolver e vamos ver muitas coisas acontecendo ainda nos próximos 5 anos aqui no Brasil. Muito obrigada pela participação de vocês, assim como a Débora, eu fico à disposição para trabalhar todos esses assuntos, são bem legais, fazem parte do meu dia a dia, e eu fico super à disposição. Débora, mais uma vez, obrigada.